Provavelmente você já deve ter visto muitas pessoas tristes e desanimadas com a sua fé. Pessoas que passam um tempo muito bem e depois desanimam e se afastam dos caminhos do Senhor. Afinal, a Bíblia dá alguma explicação sobre isso? Sim, e é algo bem simples de explicar. O maior motivo disso acontecer é que as pessoas, quando são ganhas para Jesus, passam a ser edificadas antes de serem fundamentadas nas verdades de Jesus. O que é ser fundamentado? Qual é a diferença de fundamentação para edificação? Ficaria muito difícil em apenas 1 ou 2 vídeos abordar ponto por ponto onde a Bíblia indica que os apóstolos trabalhavam dessa forma, até por todo um contexto que deve ser analisado, biblicamente, historicamente. Mas basicamente, para você entender, os ensinos de edificação são todos os ensinos da Palavra de Deus que vão proporcionar um crescimento espiritual, e isso após o fundamento. Após a pessoa ter sido alicerçada em Cristo, fundamentada em Cristo. Que ensinos são esses? Eu posso sim citar aqui alguns exemplos. Ensino sobre vida familiar, vida cotidiana no geral, trabalho de caráter, frutos do Espírito, dons do Espírito, dons ministeriais, fé, cura, libertação. Todos são ensinos de edificação. E quem entende um pouco de construção civil sabe que não há possibilidade de uma casa ficar de pé se ela for edificada antes de trabalharmos a parte do alicerce, o fundamento. Já falamos aqui no canal que a pregação da porta do reino é a pregação que ganha pecadores. Sabemos que Jesus é a porta, mas toda a porta do reino de Deus também tem 3 umbrais. Um é o arrependimento, o outro é o batismo e o outro o dom do Espírito, que é a habitação. Quando a pessoa entende isso, ela é salva e depois já precisa passar pelo processo de fundamentação nas verdades de Jesus. No livro de Atos 4, 11 e 12 diz que Jesus é a pedra de esquina. Em 1 Coríntios 10, 4, está escrito que Jesus é a pedra espiritual na qual bebemos a água da vida. Em 1 Pedro 2, 4, 7, escrito está que Jesus é a pedra viva. Quando falamos de fundamentação, estamos nos referindo especificamente e principalmente ao texto que Jesus diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. Como edificar um edifício sem antes alicerçá-lo? Sem antes trabalhar com um fundamento? Não tem como. Sabemos que o desastre seria certo. Da mesma forma, não podemos chegar para uma pessoa recém-convertida e ensinar princípios financeiros ou dons ministeriais. Ou talvez pregar sobre Malaquias, Obadias, Nabucodonosor. Que novo convertido estaria alicerçado o suficiente para receber tal edificação? Todos os ensinos da palavra de Deus são maravilhosos, promovem crescimento e são de edificação. Mas não podemos fazer isso sem antes fazer a fundamentação e a pessoa estar alicerçada em Jesus. Quando a pessoa entendeu e passou pelo processo de fundamentação, ela estará muito mais firmada em Cristo do que outras pessoas que já iniciam seu processo sendo edificadas. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, 11 e 12. Nada pode substituir a fundamentação em Jesus, porque não podemos colocar outro fundamento que não seja Cristo. E precisamos fundamentar e sim depois edificar.
Então veremos pessoas crescendo sadias na graça e no conhecimento, a cada dia mais desejosas de buscar a Deus. É o que temos experimentado, trabalhando no modelo da Igreja de Atos. As 8 verdades de Jesus são o ensino da fundamentação. A primeira é: Jesus é um ser eterno, ele não foi criado, ele sempre existiu. A segunda verdade de Jesus é que ele veio em carne, viveu como homem, nasceu do ventre de uma mulher, que era Maria, passou por tentações como nós, passou por dificuldades como nós, vivendo como homem. A terceira verdade de Jesus é que a sua vida foi perfeita e irrepreensível, ele nunca pecou e nunca errou. A quarta verdade de Jesus é que a sua obra foi perfeita e grandiosa. Ele fez muitos milagres, curou muitos enfermos, expulsou muitos demônios e fez muitas outras maravilhas pelo poder do Espírito Santo que estava sobre ele. A quinta verdade de Jesus é que Jesus morreu, foi crucificado, levando sobre si todos os nossos pecados e todas as nossas doenças e dores. Sim, ele levou as nossas enfermidades. A sexta verdade é que a ressurreição de Cristo não é somente uma tradição. Sim, a sexta verdade é que Jesus realmente ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Ele ressuscitou, ele venceu a morte, porque ele não podia ser retido por ela. A sétima verdade é que Jesus foi exaltado e foi assunto ao céu e hoje está à destra de Deus. E a oitava verdade é que Jesus em breve voltará para buscar a sua igreja. Você que quer se aprofundar mais nesse ensino de fundamentação para passar para os seus discípulos e ver frutos maravilhosos, leia a descrição desse vídeo. Shalom!